Paz do Senhor, amados. Amém. Queridos irmãos, muito feliz de estar com vocês nesta Escola Bíblica de Obreiros, mais um evento aqui na Deutinga. Muito me honra. Pastor Bittencourt, muito obrigado pela oportunidade. Todos os obreiros, rever os amigos, Pastor Bittencourt, Júnior, é isso? Glória a Deus, é isso mesmo. Muito bem, queridos, uma alegria, trago um abraço da nossa igreja ali em Guarulhos, a Igreja Batista Etnos, da minha família, Gisele, minha filha Maria Laura, que já com 17 anos, né, eu falei para o Arthur, preciso vir aqui num outro dia, né, com menos compromisso, trazê-los aqui, o Arthur também, meu pequeno Arthur com 9 anos, o pastor Bittencourt que o apresentou aqui ainda estava lembrando disso, né? Pequenininho ali. A irmã Madalena também. Foi uma benção aquele dia. Queridos, eu fiquei muito honrado por participar desse evento. Sempre estar aqui em Utinga é muito bom, muito prazeroso, né? Entre amigos. Mas especialmente pelo tema. É a primeira vez, presta atenção. Eu prefaciei. Foi outra honra muito grande. É a primeira vez que um evento, que eu sou convidado, que o tema da ressurreição é o tema da festa. É uma coisa muito esquisita isso aí. Porque é a principal, está entre as doutrinas cardeais da fé cristã. Ali está a coluna vertebral. Divindade de Jesus, nascimento virginal, ressurreição, inerrância bíblica. E os eventos, de modo geral, pegam temas bons, né, a grande maioria, mas não é a primeira vez que eu prego sobre a ressurreição, mas cujo evento traz como tema, como trabalho principal a ressurreição. Então eu fico muito honrado e é um privilégio para mim estar com vocês. Glória a Deus por tudo isso. E vocês têm aí um material em mãos, que eu tive a alegria de prefaciar. Eu escrevo no prefácio algo que me veio ao coração. O relato de Lucas, né, no livro de Atos, capítulo 1, verso 3. É muito curioso a forma com que ele aborda a ressurreição de Jesus, dizendo que ele está relatando um fato com muitas provas incontestáveis. Depois você dá uma lidinha aí no prefácio. E é isso mesmo, como nós estamos vendo aqui. A doutrina da ressurreição de Cristo, a ressurreição corporal, real, um Jesus histórico, né? Está ligado a essa temática de um Jesus histórico, porque logo, se Jesus não é histórico, logo também compromete a própria ressurreição. Mas a partir do pressuposto de que Jesus foi um personagem real na história, Jesus de fato existiu, não é um mito, Jesus não é uma invenção, a ressurreição de Jesus passa a ser também uma doutrina fundamental da fé cristã. Como eu disse, também o nascimento virginal. Quem sabe uma outra EBO seja o tema principal, o nascimento virginal. A encarnação. Hoje eu estava rascunhando isso. Olha que legal. Então é de Deus. É tremendo. Porque você falar da encarnação do verbo é uma coisa extraordinária. Coisa extraordinária, porque falar dos profetas é maravilhoso, dos patriarcas, dos apóstolos, dos discípulos, mas falar de um Deus encarnado, um Deus que entra na história, ele entra no mundo criado, porque Deus é atemporal. Então quando você começa a pensar essas coisas, de um Deus transcendente, de um Deus que habita, a palavra diz que ele habita em luzes inacessíveis, cujos olhos não podem ver o mal, que o homem nunca viu nem pode ver. E aí você depois olha para um homem na Galileia,
homem de dores, experimentado nos trabalhos, trabalhando numa carpintaria, depois debatendo com os fariseus, desenvolvendo o seu ministério. O ministério de Jesus que passa a ser então autenticado pela sua ressurreição. Como nós temos visto ao longo deste seminário, dessa EBO, a importância da ressurreição de Jesus. E essa é uma mensagem de esperança, especialmente num tempo de morte como nós estamos. Verdade. Nós estamos passando aí de, se não estou equivocado, 160 mil mortes no Brasil, e outros tantos milhares no mundo inteiro, e a gente já começa ouvindo com o pé atrás de segunda onda. Diga assim, misericórdia. Nós não suportamos a segunda onda, não. Então, as instruções que o pastor Bittencourt trouxe aqui, de fato, leve a sério tudo isso. Mas a mensagem de esperança da ressurreição nos conforta também, porque ainda que esse corpo mortal se corrompa, não é assim, meus amados? Nós temos uma esperança de vida eterna, uma esperança. O cristão olha para a morte e ri da morte. Ri da morte. E eu vivi isso essa semana. Eu fui a um sepultamento da mãe de um membro da nossa igreja. Na mesma semana, 2 sepultamentos, da mãe de um e do irmão de outro. E no sepultamento de um deles, havia na sala ao lado, ali em Guarulhos, uma mãe transtornada. Eu fiquei assustado, eu nunca tinha visto isso. Mas uma mãe, as tias gritavam, puxavam o cabelo, gritavam, quebrando os vasos, porque um garoto de 22 anos tinha sido assassinado a facadas naquela madrugada. Então tinha carro da polícia ali com segurança. E eu via aquela reunião fúnebre, de desespero, de desesperança total. E eu olhava para a sala dos irmãos que estavam ali, e os irmãos cantando, junto ao trono de Deus. É muito forte, irmão. Diga assim para o seu irmão, é muito forte. Se você crê na ressurreição de Jesus, você pode viver com esperança em um mundo caído, em um mundo de morte, em um mundo de fracasso. Mas você pode olhar para o autor e consumador da fé, porque Ele está vivo para todo sempre. Aleluia! E é por isso que nós enfatizamos a doutrina da ressurreição. Pregar sobre isso, falar sobre isso é mais importante daqueles 3 passos do pregador coaching que quer te motivar a ficar bem. Daquele pregador que quer te fazer sentir a última bolacha do pacote. Te fazer sentir confortável. Não, meus amados. Esta é uma doutrina que te dá esperança para a eternidade. Não é uma mensagem para agora, é uma mensagem para o amanhã. Falar de Jesus ressuscitado é a maior pregação que nós podemos ter. Portanto, você precisa pensar, e a importância da doutrina da ressurreição está diretamente ligada a uma outra doutrina bíblica, que é a doutrina da antropologia. Porque Jesus precisa ter ressuscitado. O fato que aqui nós não estamos discutindo se ele ressuscitou ou não. Já partimos do pressuposto que ele está ressuscitado. Mas por que ele tem que ressuscitar? Você já pensou nisso? Ele tinha que ressuscitar porque a antropologia bíblica é uma antropologia de esperança, que fala do gênero humano que morreu. No dia que dela comer, Adão, certamente morrerás. E essa sentença dada no Éden, meus irmãos, precisava ser anulada, precisava ser quebrada, essa maldição precisava ser quebrada. E Jesus, naturalmente, mesmo que ele fosse o Filho de Deus, se ele não tivesse morrido, tivesse transcendido ao céu, como aconteceu com personagens bíblicos, nós não teríamos essa esperança sobre essa maldição
não teria sido quebrada. A morte precisaria ser vencida no território dela. Você tinha que entrar no território da morte e derrotar a morte lá. Quem é que podia fazer isso? Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12. Por causa do pecado de um homem, entrou a morte no mundo, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Não dá para você cutucar o seu irmão aí, porque você está pulando de cadeira, mas você poderia cutucar ele dizendo assim, ó, você vai morrer. É uma bênção você falar isso para ele, para ele se tocar. E vai ser arrebatado. Então, uma das grandes verdades da antropologia bíblica, queridos, que nós somos mortais. E é ligada a essa antropologia bíblica que nós olhamos então para Jesus ressuscitado. E nós podemos dizer, eu também venci a morte. Agora é pela fé, por isso que é pela fé, Hebreus 11, pela fé. O pastor cita aqui na lição 4, Abraão, ali naquele processo, né, de sacrificar Isaac, e ele, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé muito grande. Olha, nós vamos ali adorar e nós voltamos logo juntos, acreditando que a morte seria vencida. E é por isso que quando nós olhamos para essa doutrina, nós estamos também falando da ressurreição humana. Então eu destaco que a importância da ressurreição tem relação direta com a doutrina da antropologia bíblica. Você precisa entender, talvez, a doutrina da ressurreição de Jesus não seja tão interessante em alguns púlpitos para alguns crentes, porque eles não têm conhecimento da antropologia. E eles ficam, porque há um evangelho, um fake no nosso meio, que traz a ideia de que você é quase uma divindade, que Deus está a seu serviço, e que nada pode acontecer com você. Mas quando você compreende que você é pó, você é barro, e que você vai voltar para o pó da terra, e que você que não tem Jesus, sobre você a ira de Deus permanece. E a morte, ainda em todas as suas dimensões, não só a morte física, porque quando Deus falou para Adão, olha, certamente morrerás, e a serpente foi ali tentando reinterpretar a Bíblia, né? Fazer uma releitura, uma ressignificação da Bíblia. A gente está ouvindo falar isso hoje, tem que ressignificar a palavra. Mas ele morreu mesmo, ele morreu espiritualmente naquele dia. 930 anos depois ele morreu fisicamente. E aqueles que morrem fisicamente, sem ter sido regenerados pela fé, sofrerá o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Então a mensagem da ressurreição de Jesus, ou o tema da ressurreição na Bíblia, que também é aplicada a nós, ao mesmo tempo que é uma mensagem de esperança para os que creem, é também uma mensagem de juízo. Porque Daniel, quando ele faz referência à ressurreição, ele vai dizer que uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão, olha a ressurreição também envolvida, para a condenação eterna. Então quando nós olhamos para isso, nós precisamos destacar essas importantes doutrinas, que foram destacadas pelos apóstolos, os pais da igreja. Quando nós olhamos para os 2000 anos da história, todos os períodos da história da igreja, os apóstolos, os pais da igreja, como Irineu de Cartago, Justino Mártir, o credo apostólico, não? Olha que lindo que o credo apostólico é a primeira declaração de fé da história da igreja, com uma declaração enfática sobre a ressurreição. Diz assim: creio em Deus o Pai onipotente, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, sentado à destra de Deus, o Pai onipotente, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então essa é a doutrina que nós estamos centrados. Graças a Deus, queridos, Deus tem levantado ao longo da história da igreja homens importantes para realçar essa doutrina, como fizeram os reformadores. Mais recentemente, John Stott, Karl Barth. Agora, recente, grandes apologistas como William Craig, um dos maiores defensores da historicidade de Jesus, um homem acostumado aos ambientes acadêmicos, que ateus fogem do debate com o Dr. Craig, que já esteve aqui no Brasil, N.T. Writer, já citado aí nessa literatura que vocês têm em mãos, porque é uma importante doutrina, a doutrina da ressurreição, a doutrina da ressurreição de Cristo. Essa doutrina está fortemente, muito importante você entender isso, é uma doutrina ligada às Escrituras, não uma doutrina da tradição da igreja, mas é uma doutrina ensinada na palavra de Deus. Então no capítulo 1 do livro que vocês têm em mãos, a lição de número 4, né? Aí há uma fundamentação bíblica, depois você pode ler mais detidamente, uma fundamentação bíblica quanto à doutrina da ressurreição no Antigo Testamento. O texto de Daniel que diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E aí citando um texto também do Novo Testamento, texto de Jesus, em João capítulo 5, verso 28 e 29, quando Jesus também reafirma essa importante doutrina, dizendo: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Amém. Todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo. Então veja, essa combinação, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, e a gente poderia aqui se desdobrar sobre tantos textos bíblicos, e a ideia desse seminário é que em cada estudo você esteja visitando essas passagens bíblicas, para que você compreenda essa mensagem de esperança. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 ao versículo 15, fala da ressurreição para a condenação eterna. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, a importância da ressurreição, tanto para a ressurreição da vida, aqueles que foram encontrados no livro da vida, são ressuscitados para a eternidade. Então, a mensagem da ressurreição, ela está conectada a essa vida eterna, essa mensagem de esperança, mas a mensagem da ressurreição também tem o seu aspecto de juízo, porque esses que não foram encontrados no livro da vida, esses serão ressuscitados corporalmente também, e esse é o ensinamento bíblico. Eles serão ressuscitados. Caim, um dos primeiros ímpios na história da humanidade, ele será ressuscitado fisicamente, corporalmente, como Jesus ressuscitou. E ele será lançado na guiena, nesse estágio final que a Bíblia chama de segunda morte.
Então, compreender essa dimensão tem, de fato, esse aspecto escatológico, como numa das lições vocês estudarão. A ressurreição de Cristo é escatologia, porque fala do fim, fala dessa esperança eterna e também desse juízo eterno sobre todos os homens. Queridos, isso é também uma evidência de que Deus é soberano sobre a história. Isso aponta também na direção da doutrina da soberania de Deus. Deus não é um Deus que está tentando consertar a história, e acerta aqui, acerta ali, correndo atrás do prejuízo, não. Ele está com tudo diante de si, e Ele está dando o desdobramento da história até o seu desfecho final, quando então Ele fará nova todas as coisas. É por isso que dentro da teologia nós falamos de 4 fundamentos importantes. A doutrina da criação, que fala do propósito original de Deus, do plano original de Deus, o que é que estava na mente de Deus em relação à criação. Mas também a Bíblia fala da doutrina da queda. Falar da criação sem falar da doutrina da queda é pular uma etapa importante. E a Bíblia fala da queda, mas a Bíblia fala da redenção. Aleluia. Através de Jesus. E, por último, a Bíblia fala na doutrina da restauração, a doutrina das últimas coisas. E eu gosto muito, capítulo... Não sei se eu já fiz esse exercício com vocês aqui. Você pega uma Bíblia, me empresta seu exemplar aqui, pastor. Você pega uma Bíblia assim, uma Bíblia em papel, dá para fazer certinho. Você pega, é muito interessante. Você separa os 2 primeiros capítulos de Gênesis, depois você separa os 2 últimos capítulos do Apocalipse. E é uma coincidência entre os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos capítulos. Porque o problema do pecado tem a ver com esse miolo aqui, é do capítulo 3 ao capítulo 20. Aqui está a história do pecado, a história do fracasso humano, a história da tragédia, do mal moral, a história dos juízos, das desobediências. Mas você não precisa ficar só com atenção nesse miolo que é o problema. A fé cristã nos leva a essa esperança, esse desdobramento, quando Deus unirá de novo as coisas. E o capítulo 2 de Gênesis, ele tem continuação. E muita anotação aqui nessa Bíblia de pregador. Meu Deus! Muito esboço, queridos. Olha, os pastores aqui podem pedir emprestado do pastor Arthur. Mas, queridos, quando você sai do capítulo 2, não pare no capítulo 3. Vá para os evangelhos, conheça a mensagem de redenção. Do Deus que encarna e que vem viver entre nós. Porque a única esperança que nós tínhamos de vencer a morte, era o próprio Deus entrar na história. Porque Ele olha para a terra e não tem um justo sequer. E Ele mesmo... E eu consigo fazer, penso nessa analogia sempre. Quando Deus está criando todas as coisas, Deus já sabe que a queda vai acontecer. Você não imagina que Deus foi pego de surpresa, poxa, deu errado, agora vou ter que corrigir. Não, Deus já sabe. Mas Deus decide continuar com o seu plano da criação, porque Ele é poderoso para entrar na história e redimir a sua criação. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, vai dizer: aquele que está sentado no trono, diz, eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. Não sou eu que digo, não é o pastor Bittencourt, não é um conselho de uma igreja, não é um apóstolo, não é um patriarca, não é um teólogo, mas é o que está sentado no trono. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e Ele fará nova todas as coisas. E aí você lê capítulo 21, capítulo 22, cadê a morte? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está? E tem uma analogia com a própria morte de Jesus. Nesses textos aqui citados, 1
1 Coríntios, Paulo diz que ele não poderia ser detido pela morte. É por isso que ele se auto-ressuscita. E ele diz lá em João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. É um desafio a morte. Morte, você quer minha vida? Tome a vida. Vou tomar de novo. A morte tenta pegar, mas não consegue. É igual o sabão escorregando, porque ele não tem pecado. E o aguilhão da morte é o pecado. Mas Jesus não tem pecado. É por isso que o nascimento virginal está conectado com a ressurreição. Ele é o último Adão. Se no primeiro Adão você morre, no segundo Adão você é vivificado para a glória de Deus. E eu fico imaginando a cara da morte sem graça. E ver Jesus voltando de novo. Eu vou voltar. E Jesus sai. E a foto bonita que vocês colocaram até... Eu sou editor. E eu fiquei admirado. Vocês colocaram verniz localizado bem na porta do túmulo. Não sei se você observou isso aí. É porque vem a luz do mundo lá de dentro. E ele vem subindo aquelas escadarias da morte. Não deixará a minha alma no Sheol. No mundo dos mortos não dá. Porque não tem como retê-lo ali, amados. E o seu corpo também não pode ver a corrupção, porque ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo na Virgem Maria. E isso não é doutrina católica. Os crentes têm medo de falar da Virgem Maria, mas diga-se Virgem Maria. Virgem Maria. Mas não é essa Maria aí não. É a Maria pecadora que falou, esse é o meu Salvador. E ele está vivo, queridos. É por isso que a experiência da ressurreição de Cristo leva a igreja a cumprir a sua missão, leva a igreja a existir, leva a igreja a cumprir a sua tarefa, a sua vocação. É por isso que a igreja não é uma religião. A igreja é uma mensagem. A igreja é o corpo de Cristo. Se Cristo ressuscitou, o corpo está vivo. Não tem como separar a cabeça do corpo. É por isso que ele disse lá em Mateus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente já encontra às vezes algum pregador, algum colega falando que o inferno avança sobre a igreja. Tem até um hino para que o inferno avança sobre a igreja. Inferno não avança sobre a igreja coisa nenhuma. É a igreja que avança sobre o inferno. Porque porta não é instrumento de ataque, é sistema de defesa, mas ele não aguenta a pressão da igreja que está avançando. É por isso que a porta do inferno, meus irmãos, que é o reino deste mundo, não pode suportar o corpo de Cristo, que está vivificado, que está triunfante, que está vivo e que está caminhando por este mundo, cumprindo a sua missão. Quando você conecta a ressurreição de Cristo, a existência da igreja, ao cumprimento da missão da igreja, você entende claramente o nosso propósito de pregação do Evangelho. Então a nossa pregação não é uma pregação para aqui e agora, é uma pregação para o amanhã. Olha, Jesus resolve os seus problemas hoje, mas Jesus vem aqui para resolver seus problemas futuro. É o problema da segunda morte que se resolve em Jesus. É por isso que o Evangelho não é um Evangelho de promessas, um Evangelho de riqueza nesse mundo. Porque o problema não é aqui e agora, meus queridos. É por isso que o injusto prospera e o justo sofre. E você olha essa contradição e você fala, não está certo. Mas Jesus está te redimindo. Ele, como disse o pastor Arthur, ele é a nossa escatologia inaugurada. E ele está nos levando a um triunfo. Ele está nos levando a uma vitória. A igreja está caminhando, a igreja está avançando. Aleluia! Oh, glória.
E nós olhamos para esses desafios. E na lição também é colocado alguns desafios. E que nós, como igreja, e em teologia falamos de igreja peregrina, ou a chamada igreja visível. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, eu sou pastor da Igreja Batista, e tem um pastor da Quadrangular, e tem um pastor da comunidade. Essas são as igrejas visíveis, as igrejas peregrinas. Mas nós estamos fazendo parte de um só corpo, não são vários corpos de Jesus, é um só corpo com vários membros. E nós, como igreja peregrina, igreja aqui na nossa dimensão de batalha, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que está nos cercando, um tempo de ameaças à fé da igreja. Nós estamos falando, e eu mencionei no começo, primeira vez que numa escola bíblica o tema é a ressurreição de Jesus. Então nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos olhar para as Escrituras, porque há uns perigos na lição, nas últimas páginas, aí nós trabalhamos sobre os perigos da fé cristã. E você tem um perigo de perder de vista essa esperança, perder de vista este ensinamento das Escrituras. Por exemplo, destaco entre os perigos que ali estão, o perigo da apostasia, o perigo do afastamento do principal, o afastamento da doutrina mais importante. Fica se falando de tudo que é periférico, mas não se trata daquilo que é central, daquilo que é visceral no Evangelho. Arrependimento, perdão de pecados, nova vida com Cristo, santificação. E nós precisamos olhar para esses desafios. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer que nos últimos dias, você acha que nós estamos nos últimos dias? O que vocês pensam sobre isso? Deduzimos que sim. Já 2000 anos são passados. Você acha mesmo que o mundo como nós o conhecemos hoje vai durar por mais um milênio, querido? Esses acontecimentos que têm nos cercado, evidências que nós estamos chegando nos últimos dias. E uma das principais evidências é o afastamento da doutrina, o abandono da doutrina, o abandono da moralidade bíblica, por uma pregação insossa, por uma pregação para que agora é um evangelho falso que está sendo pregado. E quanto mais verdadeiro o evangelho, mais você parece perceber o desânimo no povo. Mas Paulo vai dizendo que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Esses alguns de Paulo aqui não é alguns porque ele está dizendo que são poucos, não. São muitos. Esses alguns significam muito pelo número da igreja. É um afastamento da doutrina, um afastamento da moralidade. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, por não repensar ou expor novamente todos esses temas importantes da Bíblia, tem gerado uma geração de crentes, formado uma geração de crentes superficiais, inconstantes. E nós falamos na apostila sobre o afastamento da igreja local, o individualismo. E tudo isso nos leva a uma pergunta: que tipo de cristianismo você está vivendo? Que tipo de Jesus você está seguindo? É um Jesus que te confronta a viver uma nova vida? Porque a ressurreição de Jesus nos fala a respeito disso para a igreja. De uma nova vida, de uma novidade de vida. E nós somos convidados então, amados, a olhar para as Escrituras como igreja, renovarmos a nossa esperança, reafirmarmos. Nós completamos agora, dia 31 de outubro, 503 anos da reforma. 503 anos. E precisamos revisitar os lemas da reforma protestante. E por reforma protestante não simplifique, né? Reforma protestante é algo
que sempre está acontecendo. Igreja reformada sempre reformando, sempre renovando os ideais, sempre voltando para as Escrituras, para os solas. O sola fide, que é uma supremacia da fé sobre as obras. Nós precisamos vencer esse evangelho de agradar a Deus, esse evangelho de fazer coisas para se justificar diante de Deus, queridos. Você precisa crer fielmente que aquele que ressuscitou, ele já te justificou diante do Pai. Romanos capítulo 5, justificados pela fé. Justificados pela fé. Mas uma igreja que reafirme também o sola escritura, que é uma supremacia das Escrituras sobre as tradições. Todos nós temos as tradições, gostamos delas, mas elas não são superiores à pregação do Evangelho. Elas não podem substituir a nossa religiosidade, não podem substituir o nosso relacionamento com Deus. E quando nós pensamos numa igreja que serve ao Cristo ressuscitado, nós obviamente precisamos pensar nos solos Cristos. Jesus é maior do que a igreja, Jesus é maior que a denominação, Jesus é maior que o ministério, Jesus é maior que os governos, Jesus é maior que o corona, Jesus é maior que esse mundo, Jesus é o maior. E a Ele toda honra, toda glória, como o coral cantou, todo louvor. Se você sofre, sofra para a glória de Deus. Se você vence para a glória de Deus. Mas Jesus é o glorificado, Jesus é o ressuscitado, Jesus é a primícias. O sola gratia, a supremacia da graça sobre a lei. Nós não estamos aqui mais presos à lei. É como a mulher ou o marido casado e que morre o cônjuge. Então agora está livre. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 7. Agora está livre de novo. Agora estamos debaixo da lei de Cristo, que é a lei do amor, a lei da obediência pelo amor. Não é a lei da justificação pelas obras. Até que nós então nos encontramos no último sola. Só lhe deu glória. A Deus toda glória. A Deus toda glória. Quando você pensar no Jesus ressuscitado, quando você pensar no Jesus que venceu a morte, essa mensagem, esse acontecimento precisa traduzir em nós essa novidade de vida, esse fervor, esse brilho no olhar. Sermos uma geração, queridos, uma geração de crentes mais animados, mais avivados. E parece que estamos nos conformando com aquele mamão com açúcar, né? Aquele suquinho ralo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Uma igreja que crer no Jesus ressuscitado é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Minha oração para que o Senhor te motive, para que o Senhor renove a sua fé. Você olha para a ressurreição de Jesus, no seu caso, que foi regenerado, como uma mensagem de esperança. Se você está assim fraco na fé, você seja reanimado pela ressurreição de Jesus. Se você está sem perspectivas ministeriais, sem amor à sua vocação no reino de Deus, você precisa olhar para a ressurreição de Jesus como um sopro, como lá em João capítulo 20, verso 19, que diz: e tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Como está a sua fé? A sua fé é uma fé ressuscitada, uma fé viva. Não existe fé morta. Fé está ligada à vida, fé está ligada à ressurreição. Como
aqui a frase de Meyer Pirma: a fé viva e uma religião viva não pode surgir de um cadáver. Então o contrário também é verdadeiro. De um ressuscitado é necessário que a sua fé seja fortalecida. Não é admissível um crente fracassado, não é admissível um crente desanimado, um crente moribundo, um crente afastado desta nova vida em Cristo. E eu quero te desafiar esta noite. Não vou te chamar à frente, mas aí onde você está, renove as suas alianças com Jesus, com esse Jesus que está vivo, e Ele está aí do seu lado agora. E essa promessa só pode ser vivida e crida pela fé. Estarei convosco. Como assim? O Senhor morreu, mas Ele ressuscitou. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aí do seu lado agora, te abraçando, tocando em você e dizendo: olha, viva essa nova vida que eu dou para você esta noite. Pai, em nome de Jesus, oh, aleluia, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós esta noite, Senhor, sopra sobre nós este alento, esta renovação. Renova o nosso ministério, renova nossas forças, renova nossos dons, renova a nossa esperança, renova a nossa motivação. Nós precisamos viver ligados a essa mensagem da vida e não a mensagem da morte, Senhor, em nome de Jesus. Amém.